esse compartilhamento dessas informações por grupos, imagens, se o paciente recorrer, ele tem o direito, se houver o vazamento dessas informações, e o médico, não, eu estou compartilhando para troca, para melhoria do processo do cuidado, para o tratamento, ele tem um respaldo em relação a esse compartilhamento ou não? As regras são as mesmas para todas as situações? Então, posso complementar, Pode. Ana? Era o gancho que eu queria justamente para tocar nesse ponto, porque não é o tratamento de dados, ele existiu, sempre existiu, vai continuar existindo, ele não é proibido. O que tem que ser observado é justamente a adequação desse tratamento com os ditames da lei. Então, existem hipóteses específicas de tratamento de dados, e estando dentro desse enquadramento jurídico, não há nenhum problema. Né? Então, tem que ser averiguado se aquele tratamento ele é excessivo, ou se ele está ou não respaldado na lei. É isso que vai trazer a ilicitude da conduta, né, do tratamento dos dados. Então, mais uma vez, eu reforço o seguinte: a questão do entendimento legal, das hipóteses, das bases que justificam o tratamento dos dados, ele é fundamental, justamente para não incorrer, né, nessas questões de compartilhamento indevido. Dentro do cenário da área de saúde, nós sabemos que é muito comum o compartilhamento de um médico com um laboratório, né, o laboratório com o próprio hospital. Então, existe uma cadeia de compartilhamento que, se trabalhada da forma correta, ela vai estar juridicamente respaldada. Então, o compartilhamento ele pode existir com os devidos cuidados, responsabilidades para todas as partes envolvidas, desde o médico, o atendente, todo aquele cenário onde passa o dado pessoal, ele precisa ter um entendimento de que ali existe um sigilo, né? Que existe um sigilo, que existe uma proteção maior e que deve ser protegido os dados do titular. Então, tendo esse entendimento, passando desde o atendente para o médico, para todos os enfermeiros, para os laboratórios, para os hospitais, esse tratamento tende a ser juridicamente possível. Né? Existe uma base específica dentro da lei que fala do tratamento dos dados, né, para saúde, para tratamento de saúde. Então, é possível sim ter um tratamento correto, né, com esses cuidados que eu mencionei. Existe uma cadeia de responsabilidades, e o que a doutora Ana falou é muito importante, porque as responsabilidades entre controladores e operadores, e muitas vezes elas são compartilhadas. Existe ali a questão da responsabilidade solidária. Então, hoje a preocupação de todos nesse cenário de proteção de dados é justamente que desde de onde sai aquele dado, até onde ele é armazenado, com quem é compartilhado, como ele vai ser descartado, todas essas etapas que a gente fala de ciclo de vida dos dados, ele precisa de um tratamento, né? Então, tendo essa questão, vai estar tudo ok, entendeu? Mas se não tiver as medidas de controle, as medidas de segurança adequadas, pode haver aí o vazamento, o incidente de segurança que vai trazer todas essas consequências que nós temos visto, né, todos os dias nos jornais, notícias de plano de saúde, hospitais. Então existe hoje um cenário que demanda essa preocupação. Nós percebemos também quando vamos ser atendidos, né, como pacientes, os hospitais já adotando as suas medidas de proteção, já exigindo dos seus parceiros que eles apresentem também o que eles estão fazendo, justamente para que não incida esse cenário de uma cadeia de responsabilidades e todo mundo responda por algo. Então é preciso, em cada caixinha, trabalhar, né, a sua responsabilidade, os direitos e deveres de todos. E me veio também a questão dos fornecedores, né, nessa fala. Eu tenho dentro de uma instituição um fornecedor que acaba tendo acesso àquelas informações sigilosas do paciente. Ele é corresponsável por esses dados, correto? E no caso de vazamento dessas informações, os dois, a instituição quanto o fornecedor, podem ser penalizados ou apenas um lado? Posso Claro, complementar Ana. essa resposta? Bom, aí também vai depender uma coisa que tem que ser primeiro tratada: a relação contratual entre o fornecedor e o hospital.
E aí entra aquela parte, o direito hospitalar. Lembra que tem a questão dos contratos com os fornecedores, prestadores de serviço. Então, a gente tem que primeiro averiguar como que está estabelecido esse contrato e justamente estabelecer as responsabilidades de cada uma das partes com relação ao tratamento dos dados. Então, tanto o fornecedor quanto o hospital, quem for tratar esse dado do outro lado, né, precisa, sim, definir no contrato as suas responsabilidades, né, bem definidas. Os dois têm que ter medidas de segurança, né. É muito importante que os dois lados também tenham o programa de adequação implementado, né, estejam adequados à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, você vê que os dois lados, por ser em algum momento, um é operador e outro controlador, então eles vão responder de forma solidária. A responsabilidade de vazamento vai cair, no primeiro momento, aos dois, mas pode ser que eles vão conseguir provar que tomaram todas as medidas cabíveis, né, e estavam em conformidade com a lei. E aí, a penalização pode ser mitigada, né, reduzida, ou então pode ter observado que não foi também culpa nenhuma dos dois. Então, tem que saber caso a caso, né? Então, tem essa questão. Há, sim, a responsabilidade, né, no primeiro momento dos dois, eles têm que, sim, tomar as medidas cabíveis, né, toda a adequação, os procedimentos, os protocolos, as políticas, né, todos têm que seguir o seu programa, né?